Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre transporte aquaviário, tá? Lembrando que temos outros vídeos falando sobre transporte, então só dá uma olhada. Bom, aqui a gente tem, um navio de carga, um exemplo claro da eficiência desse tipo de transporte que a gente vai debater já já. Bom, características desse tipo de transporte pode ser dividido em lacustre, tá? Onde a gente vai ter ali um transporte dentro de lagos, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali a região dos Grandes Lagos, Estados Unidos e Canadá, né? Esse transporte é muito eficiente dentro daquela região, perfeito? A gente tem o transporte fluvial, que é dentro dos rios, com as famosas hidrovias, tá? Dentro desses rios. Então, tanto lacustre quanto fluvial são transportes em interior de continentes. E a gente tem o transporte marítimo. Esse pode ser dividido em cabotagem, né, que é um transporte entre portos ali próximos, tá? Entre portos nacionais, ou internacionais, que é um transporte, né, uma viagem de longo curso. Bom, para a gente entender o transporte aquaviário, a gente tem que entender, tá, uma revolução muito importante dentro desse transporte, que é uma revolução, né, criada, né, pelo Malcolm McLean. Ele vai ser o responsável na década de 50 pela criação dos containers, tá? Que são aqueles compartimentos de carga que a gente viu ali naquela primeira imagem, naquela embarcação. Esses containers eles têm capacidade de transporte de um grande volume de carga. Isso vai facilitar um grande deslocamento de volume de material, perfeito? Esse transporte aqui ele pode ser transporte de pessoas e transporte de carga, tá? Só que aqui a gente vai pontuar principalmente o transporte de cargas por conta da eficiência desse transporte. A partir das décadas seguintes, né, década de 60, década de 70, a gente vai ter um investimento muito grande dentro dessa produção de containers e a gente vai ter a chamada era dos containers, tá? A revolução dos containers, onde esse volume de carga de material vai se transformar de maneira muito intensa. Bom, a partir da década de 70, então, esses navios vão ter uma grande capacidade de carga. E é essa grande capacidade de carga que vai fazer com que esses navios sejam os mais atrativos, os mais vantajosos para transportes de longa duração, tá? De longas distâncias, perfeito? A principal vantagem é a capacidade de carga, que vai baratear o deslocamento, beleza? Então, é um volume de carga muito grande que vai baratear esse deslocamento. A gente vai ter desvantagens, tá? Questões geográficas. A questão geográfica é uma desvantagem. Se o país não tem acesso ao mar, ele vai ter uma dificuldade de acesso a esse tipo de transporte, perfeito? Mas se esse país ele tem um rio que ele apresenta uma capacidade de navegação com eficiência, a gente pode ter esse transporte de carga ali. O Brasil ele não apresenta um grande volume de rios de planície. A nossa característica geográfica é de rios de planalto, mas a gente tem, né, algumas obras eficientes para resolver esse problema. Principalmente a construção de eclusas, tá? Essas eclusas são elevadores que vão possibilitar com que essas embarcações escalem esse relevo, beleza? Isso vai fazer, por exemplo, com que a gente tenha, né, uma resolução de gargalo econômico no nosso país, de um gargalo produtivo. O que seria esse gargalo? É um entrave, tá? É uma limitação que um país vai apresentar dentro de uma perspectiva produtiva. Bom, o Centro-Oeste brasileiro ele tem grande participação na produção do setor primário, tá? De grãos. A gente tem ali também produção pecuária, tá? Minérios. Então, o setor primário ele é muito atuante dentro do Centro-Oeste brasileiro. Mas o Centro-Oeste não tem saída para o mar. E é aí que entram as hidrovias.
Então, essas hidrovias elas são fundamentais para esse transporte, tá? De áreas interioranas. Uma desvantagem também, e que vocês vão achar que é uma viagem, é uma fábula, é uma coisa histórica, mas não, é uma coisa atual. Pirataria, galera. Ainda hoje existe pirataria, tá? Se a gente pegar o chifre africano aqui, ó, a gente vai ter as milícias da Somália ali, tá? Essas milícias da Somália, elas roubam bastante carga, tá? Um outro ponto importante também é a atuação, o controle de determinados estreitos, né? Que são aquelas áreas de mar que são mais fechadas, tá? Uma saída mais fechada de mar por conta da presença, da aproximação de continentes. Então, esses estreitos, eles envolvem questões geopolíticas ali. Então, se um país decide provocar uma instabilidade geopolítica naquele estreito, isso vai dificultar o transporte de carga por aquele trajeto. Um ponto muito eficiente são os canais, tá? Então a gente tem aqui ó, o canal do Panamá, o canal de Suez, que eles vão encurtar a rota de transporte, conectando de maneira muito mais intensa o mundo. A gente teve, né, por exemplo, o navio, né, encalhando no canal de Suez. Esse navio encalhando no canal de Suez causou sérios danos de transporte para aquela região, para aquele fluxo de carga, tá? As embarcações tiveram que se deslocar pelo entorno do continente africano, tá? Retomando rotas antigas, tá? De navegação. Então aqui a gente tem as principais rotas comerciais, lembrando, tá? As principais rotas comerciais envolvendo esses portos, elas vão estar diretamente conectadas também aos setores produtivos, não esqueçam disso, relação de consumo, tá? Então por isso a gente vai ter um volume muito intenso, né, no Atlântico, por exemplo, e no Pacífico, tá? Beleza, galera? Então não esqueçam, embarcações extremamente eficientes dentro de uma perspectiva de grande volume de carga. Não conseguem, e aí tem uma outra desvantagem, elas não conseguem todo o deslocamento do produto, então isso também é uma desvantagem. A logística portuária tem que ser muito eficiente também, tá? As condições geográficas do país têm que facilitar para esse tipo de deslocamento também. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.